Você sabia que 90% dos nossos sofrimentos são causados por interpretações? Muitas vezes, onde não existe um problema, nós somos mestres em criar um, e muito mais do que isso, nós criamos monstros. Nós não criamos um pequeno problema, nós criamos monstros. E isso acaba com todo tipo de relacionamento, seja ele amoroso, seja ele dentro da família, ou seja num ambiente profissional. Vamos entrar um pouco mais nesse assunto? Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Diego Belo, fundador da rede de escolas de inglês Old Castle, agora com aulas no mundo inteiro. Também sou palestrante e mentor. Então vamos lá, quantas vezes você já não viu ou fez, uma interpretação, um julgamento errado de uma situação que estava acontecendo, foi falando sobre aquilo, de repente até contou para outras pessoas sobre aquilo, criou aquele monstro e aí chegou no final e não era nada disso. Nós fazemos isso a maior parte do nosso tempo, né? Então, quando a gente tem um problema, quando a gente vê uma pessoa fazendo algo, nós temos já o hábito de rotular essa pessoa de acordo, talvez, com as vivências que nós já tivemos no passado, né? Então, se eu vi que, por exemplo, a pessoa faz 3 reuniões que ela não aparece, e aí eu já julgo que ela não está nem aí, porque talvez dentro de mim eu já tenha tido uma experiência parecida com pessoas que foram se desligando aos poucos, foram faltando e de repente acabaram saindo, causando um outro tipo de problema. Então eu rotulo aquela situação e o pior, eu estou rotulando aquela pessoa falando que ela não está mais nem aí para a empresa. E de repente imagina se eu começo a falar sobre isso com outras pessoas e talvez crie um problema muito maior até para essa pessoa que não está nem sabendo disso. E é muito diferente de quando você simplesmente observa o que está acontecendo, sem colocar o julgamento dentro, né? E aí você chama essa pessoa para conversar. E de repente, sem os julgamentos, mais uma vez, você senta para conversar com essa pessoa e fala, olha, eu percebi, eu vejo que, eu notei que faz 3 reuniões que você não aparece. E a gente ficou um pouco preocupado do que será que pode estar acontecendo, porque você não disse nada, não avisou, ou colocou uma desculpa que eu senti que era um pouco superficial, talvez não fosse aquilo que estava acontecendo mesmo. Você está com algum problema? Será que a gente pode te ajudar de alguma forma? Porque você cria empatia também. E de repente a pessoa pode se abrir e contar de uma coisa que você nem imaginava, talvez um problema pessoal, talvez algo que ela esteja lidando, que esteja sendo muito difícil para ela lidar com aquilo, que de repente você inclusive pode ajudar. E se você fizer isso, com certeza você vai diminuir muito o nível de frustração, com aquela pessoa, com o profissional, sobre a relação que você tem com ela, porque muitas vezes a gente não fala aquilo que a gente deveria falar, nós dizemos aquilo que nós sentimos na hora. Então, de repente, a pessoa está passando e você fala, nossa, faz três reuniões que você não aparece, não está nem aí pra gente. E aí você começa, às vezes, até brincar, satirizar isso um pouco, e de repente a pessoa pode levar para outro lado e se sentir ofendida com aquilo, porque de repente o problema que ela está passando é muito mais grave, e aí você criou um outro problema. Então, senta com essa pessoa, tenha um alinhamento, tente entender essa pessoa sem colocar julgamentos, para entender de fato, os fatos. Então você vai entender de verdade o que está acontecendo e com isso você minimiza muito os riscos. Quantas vezes não acontece dentro de um relacionamento onde existe uma expectativa, do marido, da mulher, e em relação ao outro e não é atendido, talvez a pessoa não liga algumas vezes durante o dia ou não liga nenhuma vez e a pessoa começa a interpretar achando que tem alguma coisa e no final das contas nem tem. Só que quando tem aquela conversa já tem uma conversa de conflito, simplesmente apontando o dedo para outra pessoa, dizendo o que ela deveria ter feito e na verdade faltou um alinhamento entre as partes. Então 90% dos nossos sofrimentos eles são causados sim pelas nossas interpretações. Como trabalhar isso? Se coloca primeiro como observador, analisa o que está acontecendo no cenário, senta para conversar com essa pessoa, pedindo para que ela você mostra a situação, talvez o impacto que isso esteja causando, mostra a empatia, a solidariedade sobre o que está acontecendo, porque de alguma forma, de repente, você pode ajudar, e aí você pensa numa solução em conjunto, priorizando exatamente o bom conflito de relacionamento, sabe? E com isso, com certeza,
você vai diminuir muito o seu nível de frustração e de sofrimento também, tendo um bom alinhamento. Isso funciona entre o marido e mulher, funciona dentro da família, o alinhamento de expectativa entre as pessoas, das conversas e também no ambiente corporativo. Espero que tenha feito sentido isso para você. Comenta aqui comigo o que você acha, né? Achou. E se você já passou por isso alguma vez, conta essa história aqui que de repente pode servir para mais pessoas também. Te vejo no próximo vídeo e um grande abraço.